Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Olá, meus caros concurseiros que estiveram fazendo simulado aqui no Sempre, né? Simulado elaborado, um novo curso em Curitiba, que veio com tudo e saiu com o pé na boca de todo mundo aqui, exatamente porque veio apresentando uma proposta de uma carga horária boa, extensa, condições de preparar bem o candidato, com um preço acessível, bom para o nosso mercado de Curitiba aqui. E obrigado a você que veio e fez do simulado uma coisa bem profissional, tornou bem profissional. Houve uma grande organização, um grande trabalho em cima disso, e você veio e fez com que isso funcionasse pra caramba. Recurso, houve recurso, tudo isso, uma coisa que demonstra a sua aplicação, a sua dedicação e a sua vontade de vencer. E isso é importante. Você pode cansar, você pode se jogar na parede, você pode morder, você pode roer, você pode se unhar, mas não pode desanimar. Isso é importante. Levou com seriedade o trabalho nosso e também a sua dedicação e a sua vontade. Eu estou aqui, sou o professor França, vou gravar com vocês, vou comentar com vocês o que? Aquelas 20 questões que apareceram, né? Que foram elaboradas para o simulado. Lógico que eu aproveitei aqui provas, algumas questões eu elaborei em cima exatamente daquilo que deve vir para vocês na prova do TJ, e outras questões eu aproveitei de provas da Federal do Paraná e também de outras instituições, exatamente buscando fechar o cerco em cima daquilo que deve cair. Eu acho que deve ser levado em consideração aí também a experiência de gente, dos professores aqui do curso, da equipe do curso, né? Do trabalho há tempo já com concurso público, preparando vocês para concurso público, né? Muito bem, vocês leram o texto, obviamente, né? E eu já não preciso ler o texto agora para vocês, mas vamos comentar algumas coisas que são importantes, que você deve observar bem e com que você deve tomar muito cuidado na hora da prova. Você sabe que toda atenção, ela é fundamental para fazer uma boa prova. Olha só, a primeira questão ali, pode-se dizer sobre o título dado ao texto que. Vejam só uma coisa, o texto começa falando de quê? Começa falando de aparência. Quando a gente fala de aparência, a gente pensa em quê? Em roupa, né? Em etiqueta, tudo isso. E o texto coloca como título com que corpo eu vou. E faz alusão com que roupa eu vou, com que carro eu vou, quer dizer, como eu vou me apresentar, na verdade. E obviamente que a resposta dessa questão é a letra B, porque ele diz assim, pode-se dizer sobre o título dado ao texto que, numa alusão intertextual, faz a correspondência entre corpo e roupa, exatamente porque trata de aparência, né? Que é a primeira palavra ali já, o cuidado de si volta-se para a produção de aparência. E depois ela vai falar, no decorrer do texto, de vestimenta, certo? Então, por que intertextual? Porque ela dá o título e aproveita o título dentro do texto, dentro da ideia que ela quer trabalhar. Ela aproveita o próprio texto e o próprio título, por isso intertextual. O texto, em muitas passagens, coisifica o ser humano, inclusive pela linguagem empregada. A palavra ou expressão do primeiro parágrafo que não colabora para essa coisificação humana é, letra A, aparência. Por quê? Porque a aparência, já disse a vocês, trata da questão da apresentação e normalmente está ligada à questão de como você se veste, como você se apresenta em uma entrevista, por exemplo, para um emprego, certo? Então, o invólucro muscular, seus proprietários, sobre o corpo, está ligado exatamente ao assunto que ela quer desenvolver. A aparência é apenas a chamada da atenção, quer dizer, como o cara vai se apresentar. Por isso, ela fica fora disso, ela não colabora para a coisificação humana, porque afinal de contas ela faz parte do nosso dia a dia, né? Daí ela vai falar do corpo, certo? Então, resposta, letra A de I love you baby e na 1, B, né? B de gente boa. Aí, beleza? Vamos lá então para a questão 3. A alternativa em que os termos ligados pela conjunção E são termos equivalentes semanticamente é. Resposta, fica perigosamente vazia e sem sentido. Por quê? Olha o que ele diz.
são equivalentes semanticamente. Por que não é a A então, teacher? Na A, a textura da pele e a cor dos cabelos. Textura e cor são coisas diferentes. Claro, a cor não traz textura. Quem traz textura pode ser o tipo de tinta, né? Não a cor. B, sob a pele fina e esticada. Esticada é uma coisa fina e outra coisa totalmente diferente, então isso você sabe também. C, da violência e da depressão. A depressão é uma consequência, pode ser uma consequência da violência, também não trabalha o que o texto, o que o enunciado propõe. D, fica perigosamente vazia esse sentido. O que é uma coisa vazia? Quando se fala, alguém fala alguma coisa, pô, isso é vazio, quer dizer, isso é sem sentido. E o texto traz exatamente isso. Portanto, temos a letra D. E são termos equivalentes semanticamente. Resposta, letra D, marca aí direitinho. 4. As pessoas parecem cobertas por um sobrecorpo com uma vestimenta muscular usada sobre a pele fina e esticada. O que se destaca como característica principal das pessoas citadas nesse segmento do texto é personagem exibicionista. Ou melhor, personalidade exibicionista. Exatamente isso. O texto deixa bem claro isso quase o tempo todo. Certo? Portanto, resposta letra A de I Love You Baby. Anotado? Vamos então para a questão 5. Compra-se ouro. Vendem-se cartões telefônicos. Nesses dois cartazes, o autor do texto mostra cuidado com a norma culta da língua. O cartaz abaixo, em que esse mesmo cuidado não se verifica, houve até um recurso com relação a essa questão aqui. E eu quero deixar bem claro que o enunciado deve ser entendido em sua totalidade e eu devo me restringir àquilo que o enunciado solicita. Quando o organizador dessa prova, o elaborador dessa prova, colocou compra-se ouro, o que ele está trabalhando? Concordância verbal, certo? Quem compra alguma coisa, compra o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto mais a palavra ser. Quando eu tenho um verbo transitivo direto mais a palavra ser, o objeto direto vai virar sujeito. E o mais importante de tudo isso, o verbo concorda com ele. O verbo concorda sempre com o sujeito, mais precisamente com o núcleo do sujeito. Então ele está falando de concordância verbal. Sujeito no singular, ouro. Verbo no plural, no singular, compra. Certo? O outro exemplo que ele dá, vendem-se cartões telefônicos. Quem vende, vende o quê? Verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto mais ser, o objeto direto vira sujeito. E o mais importante, o verbo concorda com ele. Então veja só uma coisa. Compra o quê? Vejam, compra, aliás, vende o quê? Cartões telefônicos. Cartões telefônicos, objeto direto, ele colocou o C, virou sujeito. Cartões telefônicos é o sujeito, está no plural, então o verbo fica no plural. Vendem-se cartões telefônicos. Vejam então, daí ele diz, nesses dois cartazes, o autor do texto mostra cuidado com a norma culta da língua. Ele está falando aí especificamente da concordância verbal. Não há nada o que se discutir aqui que não seja concordância verbal. Muito bem, daí ele diz, o cartaz abaixo em que esse mesmo cuidado não se verifica muito bem. Na A, alugam-se quartos. Quem aluga, aluga o quê? Verbo transitivo direto. Mas se o objeto direto vira sujeito, o verbo concorda com ele. Quartos é o sujeito, está no plural, alugam-se no plural. Perfeito. Então está correto. Precisam-se de ajudantes. Veja só uma coisa. Quem precisa, precisa de quê? O verbo é transitivo indireto. O verbo transitivo indireto não tem objeto direto para virar sujeito. Então, o verbo transitivo indireto mais ser sujeito indeterminado. E o verbo fica no singular. Ele não pode ir para o plural. Por quê? Mas por que o objeto indireto não pode virar sujeito? É que mania que aluno tem de falar chorando, independentemente da idade e de se é macho ou se é fêmea. É incrível. O homem olha, a menina diz, aqui, mas os dois choram. Mania de chorar, tem que falar sério. Ô, teacher,
Sério, coisa séria. O teacher, por que que o objeto indireto não pode virar sujeito? Só o objeto direto. Simples. O núcleo do objeto, ou melhor, o núcleo do sujeito é um substantivo sem preposição. Tem que ser sem preposição. E o objeto indireto é preposicionado. O objeto direto normalmente não. Quando ele for, ele não é. Não pode virar núcleo do sujeito. Então, olha o que diz ali a frase. Olha só. Precisam-se de ajudantes. Vejam que ajudantes, que é o núcleo do objeto indireto, tem o de antes, que é uma preposição. Por isso que eu normalmente falo, sempre falo assim, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação mais se, sujeito indeterminado e o verbo fica no singular. Então o correto é precisa-se. Errada, portanto, a letra B. Não houve o cuidado aqui com a concordância verbal. Contratam-se serventes, serventes são contratados. Quem contrata, contrata o quê? Verbo transitivo direto mais se, objeto direto vira sujeito. Servente está no plural, o verbo no plural, né? Consertam-se roupas, consertam-se o quê? Ó, roupas, verbo transitivo direto mais se, objeto direto vira sujeito, o verbo concorda com ele. Então eu não tenho problema nesse negócio aí. Certo, pessoal? Fique esperto, porque senão o bicho pega. Beleza? Então vamos para a 6. A loira siliconada, citada no texto, coitada das loiras siliconadas. Isso não se faz, cara, uma prova de concurso aí, né? Mas tudo bem, né? É difícil não encontrar ninguém siliconado hoje, né? Hoje em dia está todo mundo siliconado. Logo, logo, o nosso cameraman aqui vai andar siliconado. É que ele é muito grande, sabe? E eu só estou falando aqui porque ele não pode agir de violência agora contra mim, porque todo mundo vai ver. Daí eu tenho uma prova concreta do crime. Muito tudo bem, vamos lá. Imagine um moreno siliconado, só por Deus aí. Vamos lá, continuando. A loira siliconada, citada no texto, serve de exemplo de corpos em permanente produtividade. Como que nós chegamos a essa construção, a essa conclusão? Ora, o que o texto diz quando faz a comparação ali? Aqueles caras sanduíches, lembram? Que usam aquelas placas. Os caras estão trabalhando em permanente produtividade. E eles trabalham no texto essa comparação. Então, por isso a resposta é letra A. E não pode ser cultura da saúde, sintoma social de drogadição, que não tem nada a ver com isso, essa situação específica do texto, e violência e depressão. Né? Quer dizer, aí você acabava quase que trabalhando essa questão por eliminação. Né? Vamos à questão 7. Vocábulos que não são acentuados em razão da mesma regra ortográfica são aparência e proprietários, são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, a mesma regra. Já e são monossílabos tônicos. A mesma regra. Invólucros e física são proparoxítonos, o mesmo tônico, a mesma regra. Sanduíches, paroxítona. Sanduíches, o i é tônico, segundo a vogal do hiato, está sozinho na sílaba, por isso ele é acentuado. A regra do i e do i tônicos. Né? E a outra, tóxico, proparoxítona, por isso a resposta é a letra D, porque ele diz, não são acentuados em razão da mesma regra. E aqui eu tenho duas regras. Então a resposta é a letra D de jeans. D de jeans. 8. Desenvolvem-se os sintomas sociais da drogadição. A forma verbal desse segmento do texto pode ser substituída adequadamente por olha uma forma de se cobrar voz passiva na Federal do Paraná. Questão da Federal do Paraná. Como foi cobrada aqui voz passiva? A transposição da passiva sintética para a passiva analítica. Desenvolvem-se. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, mais a palavra ser, o que acontece? O objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. Quando que o objeto direto vira sujeito? O objeto direto só vira sujeito quando eu passo a oração para voz passiva. Então, eu tenho aí voz passiva. Daí ele diz assim, a forma verbal desse segmento do texto pode ser substituída adequadamente por. Então, eu vou procurar, pode ver que todas as alternativas estão na voz passiva. Desenvolvem, é presente.
O auxiliar da voz passiva analítica, o verbo ser, tem que ir para o presente. Então, são. E olha, serão, não é, é futuro. Sejam, presente no subjuntivo. E na D, eram, pretérito imperfeito. Então, já tenho a letra C como resposta. Mas vou explicar. O que se desenvolvem? Os sintomas sociais da drogadição. Veja que o núcleo do sujeito é sintomas. Masculino plural. Por isso são desenvolvidos, letra D, letra C de cachorra. Pode marcar aí. Você marcou, está feliz, bateu palma então. Muito bem, vamos ali para a questão 9. Veja assim, são corpos em permanente produtividade que trabalham a forma física ao mesmo tempo em que exibem os resultados entre os passantes. Assinale a alternativa em que há o verbo que pede o mesmo complemento que o destacado acima. Veja que o verbo trabalhar, ele é um verbo intransitivo, mas nesta frase ele foi usado como transitivo direto. Trabalhar o quê? A forma física, o objeto direto. Então, a cultura do corpo não é verbo de ligação. Na B, o cuidado de si volta-se para. O que se volta para alguma coisa. Né? Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto. C, ao mesmo tempo em que exibem. Quem exibe, exibe o quê? Verbo transitivo direto, letra C de cachorra, pode marcar aí. Por que não é a D, teacher? Porque a D, diante do espelho, fica perigosamente, fica perigosamente vazia. Verbo de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se. Quando ele vem com uma qualidade do sujeito, com o predicativo do sujeito, ele é um verbo de ligação. E aqui vazia e sem sentido é exatamente predicativo do sujeito. 10. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância. Aqui ele não disse a concordância verbal é nominal. Então aqui você pode viajar mais se quiser. Na é corpo em permanente produtividade que trabalha a forma física ao mesmo tempo que exibem. Peraí. É corpo em permanente produtividade que trabalha a forma física, quer dizer, o corpo trabalha a forma física, né? Ao mesmo tempo em que exibem, o corpo exibe. Resposta letra A. Tem que ser exibe os resultados entre os passantes. Exibe. Errada, portanto, as demais estão corretíssimas. 11. Assinale a alternativa que apresenta erro de regência. Então agora eu tenho que me preocupar com o verbo e o seu complemento ou com o nome e o seu complemento. Certo? Ver se era para ter preposição e tinha preposição, ou ver se não era para ter preposição ou não tinha preposição. Primeiro, as pessoas aspiram a um belo corpo. O verbo aspirar no sentido de almejar, desejar, pretender é verbo transitivo indireto e rege a preposição A. Está lá a preposição A um belo corpo. B, isso são sinais. Opa! O cara chega para você e fala assim, eu vi sinais. Você vai falar, sinais de quê? Porque o cara que vê sinais, desconfia dele. Ele está com história, logo ele vai montar uma igreja. É verdade, esses caras ficam vendo sinais, eu ouvi uma coisa, ou eu vi sinais. Fique desconfiado. Quem vê sinais de quê? Certo? O substantivo sinais pede complemento regido de preposição de. Então está errado, seria assim. Isso são sinais de que a vida é vazia. Eu até vou comentar a C e a D. Todos estão à espera de que o corpo melhore. Veja aquela ocorrência de crase à espera de. Existe exatamente pelo fato da montagem da locução prepositiva, à espera de. Mas nem entraria na questão aqui da regência, porque não tenho aqui um problema, a não ser que o corpo melhore. Né? À espera de. Posso discutir só o de com vocês. À espera de quê? Porque quem está à espera de alguma coisa. A ocorrência de crase é para a formação da locução prepositiva. E essa palavra espera pede um complemento regido de preposição de. Tá certo? Ter um corpo saudável assiste a todo ser humano. Veja só uma coisa. Aqui o verbo assistir está no sentido de quê? Vejam, todo ter um corpo saudável assiste, no sentido de caber, pertencer.
e o verbo assistir no sentido de caber, pertencer, é transitivo indireto e rege a preposição a, e está lá a preposição a, então está certo a todo ser humano. Muito bem, vamos para a questão 12. Qual das alternativas abaixo apresenta erro quanto à flexão verbal? Agora, flexão verbal. Então tem que pensar em tempo verbal. Olha só na A. Se vir um corpo sarado, também vou querer um. Eu estou feliz com o meu corpo. Dá uma olhada. 53 aninhos. Dá uma olhada. Quem que chega a essa fase da vida desse jeitinho, pensando legal, explicando a matéria, né? Hoje nem o cameraman que vai chegar em 53 desse jeito. 53 ele não sobe aquela escada ali. Vocês vão conhecer o cameraman qualquer dia desses aí. Porque como ele é o cara responsável por esse negócio aqui, ele pode pôr o rosto dele aqui, que ele não vai cobrar da empresa direitos. Beleza? Direito de imagem. Olha aqui então. Meus caros, vamos falar ali então. Se vir um corpo sarado. Eu não quero um corpo sarado para mim nem a pau, porque esse negócio para mim de barriga de tanquinho, isso aqui não foi feito para lavar roupa. Para que barriga de tanquinho? Isso aqui não foi feito para lavar roupa, pô. Sai fora, né? Se vir, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós vimos, quando vós virdes, quando eles virem. Se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós vimos, se vós virdes, se eles virem. Futuro do subjuntivo do verbo, ó, ver, gente. É verdade. E cai na prova de concurso. E cai na prova de um cara cair de boca mesmo, de beiço no chão. Já levar fumo, já. Porque muita gente acha... Por quê? Por que o pessoal acha que isso aqui está errado, se vira um corpo sarado? Porque o cara... Como é que se fala? Ó, se você vê José, dê-lhe meu recado. Não pode, é se você vir José. Então, está certo. A B, se o homem propuser, se eu puser, se tu puser e se ele puser. Então, se eu propuser, se tu propuser e se ele propuser. Tá certo? Futuro subjuntivo do verbo propor, que é derivado do por. Os cientistas preveram. Peraí. Preveram é o verbo prever, que é derivado de ver. Eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós viste, eles viram. Então, previram. Errada a resposta é a letra C de cachorra, pode marcar aí. A D, novos recursos intervieram. O verbo intervir deriva de vir. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, nós viestes, eles vieram. Então, intervieram. Está correta, portanto, a D. A errada, letra C, porque é previram. 13. Assinale a alternativa que preenche os espaços do período abaixo com correção gramatical. Já fez? Então vamos corrigir. Olha lá. Assinale a alternativa que preenche os espaços, questão de concordância. De crase. E a crase traz junto o quê? A regência. Preste atenção. E o uso do artigo. Né? Vejam só. Ele sempre se referiu à forma física. Quem se refere a. O verbo referir-se é transitivo indireto e rege a preposição a. Mais o a da forma física. Esses caras estão em busca de quê? Da forma física. Vejam, forma física, pé de artigo. Da forma física. São dois as. O a de forma, mais, que o artigo, né? Mais o a de referir-se, ocorre crase, portanto. Forma física como meio de se apresentar melhor à sociedade. Quem se apresenta a. Mais o artigo de sociedade. Dois as. Ocorre crase. Que se determina a beleza do corpo. Quem determina o quê? É verbo transitivo direto, não rege preposição. Então o a que está aí é só o a de beleza, portanto é só artigo, quer dizer, não ocorre crase. Resposta, portanto, letra A de I love you, baby. Anotou, meu caro? Vamos então para aí a próxima questão, que é o próximo texto. Tá? Google em chinês, legal esse texto, né? Vocês viram, caiu numa prova também. Quer dizer, os caras são espertos, não é bom? Quem é esperto ganha dinheiro, né? Tem dois caras que ganham dinheiro. O cara que tem dinheiro, cada vez ganha mais dinheiro, porque quem tem dinheiro faz dinheiro, e o cara que é esperto. Muito bem, lido o texto, beleza? Então tá bom, vamos à questão 14. Segundo o texto, é correto afirmar. Se o internauta digitar uma palavra proibida, imediatamente a busca é interditada e nenhum resultado aparece? É isso que o texto diz? Não, senhor. Se o cara digitar uma palavra proibida, aparecem sim, segundo o texto, algumas coisas.
Não tudo. Então, errado um. Mesmo atendendo às exigências do governo chinês, implantando mecanismo de censura às suas páginas de busca, houve nesse país um aumento considerável de internautas. Houve sim. Daqui a pouco tem outra afirmativa ali que você vai saber por que houve. Claro, quem que não quer internet, né? Ainda mais lá na China, que o mal cara via outro, né? Então, vamos a 3. A 2 está certo. O número de internautas cresceu 75% em 3 anos, apesar das medidas tomadas. Isso demonstra que os chineses estão mais interessados na diversão do que em protestar contra o regime comunista? Correto, o texto deixa bem claro isso lá. Tá vendo? Por quê? Que mesmo o governo proibindo tudo a 2, né, houve aumento considerável de internautas, o pessoal quer se divertir há tantos anos, há muitos e muitos anos sem se divertir, o cara quer primeiro se divertir, depois ele vai para o resto. A 2 e a 3 estão certas. A 4, ao transferir a responsabilidade de censura para os provedores, a China temeu as represálias do regime e enviou uma lista oficial de sites? Não. Isso ficou como responsabilidade dos provedores. A China não fez nada disso. Então, a resposta dessa questão só pode ser a letra C. Estão corretas apenas as alternativas 2 e 3. Muito bem, vamos para a 15. A conhecida expressão negócio da China. Todo mundo sabe o que é negócio da China, né? Aqui o autor do texto faz referência ao escrever que o Google foi a empresa que melhor compreendeu o que significa fazer negócio da China, indica. Negócio lucrativo, é o negócio da China, cara. Tem negócio da China para você, meu. Você já sabe que vai dar lucro. Muito bem, letra A de I love you, baby. 16. Assinale a alternativa correta. O Google foi a empresa mais criticada por ceder às exigências do governo chinês e implantar um mecanismo de censura às suas páginas de busca. Mas, paradoxalmente, talvez tenha sido a empresa que melhor compreendeu o que significa fazer negócio na China. País onde o número de internautas apareceu 75%, cresceu 75% em 3 anos e já ultrapassou os 111 milhões. A conjunção destacada no primeiro período do trecho acima indica uma adição à informação da oração anterior. Olha só, o Google foi a empresa mais criticada por ceder às exigências do governo chinês e implantar o mecanismo. Tá certo, é uma adição. Cedeu e implantou. 2 ações, ou somando ações. Muito bem, vamos então para 2. A conjunção destacada no segundo período é reforçada semanticamente pelo termo subsequente paradoxalmente. Exatamente, porque existe uma oposição e não deixa de ser meio absurda a coisa, porque o que é paradoxal é um absurdo, né? É dor que desatina sem doer, né? Dor que desatina sem doer. É dor que dói e não se sente. Como é que é isso? É meio absurdo, né? Isso é o que é o paradoxo, tá? Então, está certa também a 2. O pronome relativo, onde destacado no texto, poderia ser substituído sem comprometer a norma culta pelo pronome relativo. Que? Claro que não. Dentro do onde existe um em. Para eu substituir o onde, nesse caso, por quê? Tem que ser porém que. Errada, portanto, né? A 3. E a 4. Na oração por ceder às exigências do governo chinês, o termo destacado poderia ser substituído sem comprometimento semântico ou com a norma culta porque cedeu? Não. Errado. Por quê? Olha só. O Google foi a empresa mais criticada porque cedeu às exigências do governo chinês e implantou um mecanismo de censura. Eu teria que modificar o verbo implantar. Colocar no pretérito perfeito também. Então houve até um recurso aqui, muito bem observado pelo candidato, e isso foi sensacional, porque ajudou a gente a corrigir, né, uma desatenção da gente, uma troca do teacher aqui, de gabarito. Não vou falar que foi o cara que andou formatando lá, sabe? Depois, não, foi minha mesmo a responsabilidade por essa questão. Beleza? Então, a resposta é a letra A de I love you, baby, porque só 1 e 2 estão corretos. 17. Na frase, o governo da China censura a internet, mas os usuários nunca se sentiram tão livres. A semântica da conjunção destacada tem a mesma relação de significado da conjunção destacada em aprendeu a viver na cidade
contudo, é perceptível sua paixão pelo campo. Por quê? Eu tenho uma oposição, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, são conjunções usadas para determinar uma oposição. Para quem não sabe, né, o que é uma oposição, é exatamente a ideia expressa pela oração coordenada sindética adversativa. Então só pode ser a D de jeans. Na E, não compareceu ao reunião nem telefonou, é uma adição. Na B, como você já sabe, amanhã embarcaremos para Milão. É uma explicação. Que segundo alguns gramáticos, o como não pode explicar, né? É uma explicação, sim, está clara e evidente, né? Aquela garota se veste de tal forma que até parece. É o quê? Uma consequência. Então, resposta letra D, de Joe. 18. No período Baidu.com, principal site de busca local, fez sucesso justamente por reunir faixas musicais a grupos de discussão. O termo destacado está entre vírgula por se tratar de um aposto, gente. Está explicando ali o Baidu.com, certo? Aposto, letra B. Letra B de bochechuda, marca aí. Beleza? Vamos para 19. Assinale a alternativa correta quanto às análises abaixo. Olha só. Duas teorias foram postas em xeque pelo país. A oração está na voz passiva. Quando se fala de voz passiva, você tem que saber que, para eu ter uma voz passiva, eu tenho que ter um sujeito que sofre a ação verbal. É só procurar o sujeito, então. O que foi posto em xeque pelo país? Duas teorias. As duas teorias puseram ou foram postas? Vejam, foram postas, então sofre ação verbal. Voz passiva, resposta letra A de I love you, baby. Na B, a China faz isso com relativo sucesso por ter conseguido aliar o desinteresse da produção, da população por política, a um sistema de censura que transfere a responsabilidade para os próprios provedores. A oração destacada indica uma finalidade. Primeiro, já que não é uma oração. Segundo, que o para ali, a preposição não é igual a fim de. O para indicar uma finalidade, tem que ser a fim de. O para tem que ser igual a fim de. Certo? Ele veio para comprar um carro. Ele veio a fim de comprar um carro. E vocês vejam, já dava para matar ali, para os próprios provedores. Não tem verbo, então não é oração, já está errado. C. País onde o número de internautas cresceu 75% em 3 anos. O termo destacado é uma conjunção? Não, é um pronome relativo. D. Os chineses parecem mais interessados em se divertir. O verbo destacado é transitivo direto? Não, quem se diverte com alguma coisa. Aliás, até o verbo divertir-se aqui, na verdade, né, ele é apenas um verbo intransitivo. Quem se diverte, se diverte. Por causa do contexto. Resposta letra A de I love you, baby. Vamos para a questão 20. Sua postura é um dos mais evidentes sinais de que o mundo e principalmente as empresas estrangeiras ainda não atenderam à lógica da internet na China. As palavras destacadas poderiam ser substituídas simultaneamente sem prejuízo da informação por, é lógico, sua posição. É um dos mais claros sinais. Resposta letra C. Beleza? Bom, o que nós buscamos? Na verdade, é lógico que a gente queria chamar os concurseiros, os interessados em fazer um concurso público, se preparar, né? Na verdade, o simulado, ele teve alguns objetivos, não só. Claro, trazer o pessoal para conhecer o sempre. Né? Para conhecer, porque quando você não conhece, você não sabe, não pode falar de alguma coisa a respeito dele, né? Se você não conhece. É preciso conhecer, tá? Então, o que o Sempre fez? Colocou os seus professores aqui para comentar as questões. Exatamente por quê? Para que você também conheça, não só o Sempre, mas conheçam parte dessa equipe que está aqui engajada nessa luta, né, para tornar você um servidor ou um funcionário público, certo? Também para que os nossos alunos, os que fizeram as turmas, nós tivemos várias turmas aqui, muitos alunos, né, também pudessem fazer uma avaliação de como que foi o curso, como que eu estou me sentindo, eu melhorei, eu estou produzindo mais, eu estou mais concentrado, criar o clima de prova. Né?
E também o Sempre com isso quis trazer outros alunos, né? E para isso vamos oferecer bolsa, porque é uma forma de você dar também oportunidades. Às vezes o cara está meio apertado, está desempregado, está com pouco dinheiro, a coisa não está fácil, e ele tem condições, é estudioso, então é a oportunidade que ele tem de vir se preparar, né? Concorrer a uma bolsa, e também para os outros que querem aproveitar a oportunidade. Então veja, eu acho que é uma iniciativa interessante, muito boa do curso Sempre, gosto de trabalhar aqui, sabe? É bom, é compensador em todos os sentidos, e venha estudar conosco, venha fazer uma experiência, venha aqui conhecer os professores, venha conhecer o curso, faça a sua matrícula, estude com a gente. Daí você poderá dizer o que você acha daqui. Pode ter certeza de que você vai gostar. Um abraço para vocês todos, né? Qualquer coisa, estamos aqui no Sempre. Venha aqui falar com a gente. E até o nosso próximo encontro, a qualquer momento. Nós podemos aparecer por aí, tá bom? Um beijão a todos e até mais.